que diz: se acreditamos que o fogo esquenta e a água refresca, é somente porque temos uma imensa angústia em pensar diferente. E eu acho que os dois colegas que me precederam, e já as outras falas que houve nesse seminário, nos acrescentam que temos que pensar diferente, mesmo que isso cause angústia. E se vocês tiverem que pensar nas mesmas coisas que sempre pensaram, não terá valido a pena vir ao seminário. O seminário só vale a pena se nós pensarmos diferente. E é esse esforço que nós vamos fazer. Bom, eu vou dividir... Onde é que aponta? Tá, eu vou dividir a minha fala em 3 movimentos. No primeiro movimento eu chamo uma protofonia, eu vou olhar a escola e perguntar se ela mudou ou foi mudada. No segundo movimento, que eu chamo um adágio, talvez a parte mais importante, das certezas a incertezas. E já vou antecipar que talvez eu devesse trocar essas minhas certezas por síndrome de aceitação e obediência. E, na terceira parte, eu vou olhar a sala de aula e propor que essa sala de aula seja indisciplinar e, inclusive, a pesquisa indisciplinar. Vocês estão vendo que há um contrassenso aqui, porque eu que vou falar na indisciplina, trouxe todo comportadinho, primeiro movimento, segundo movimento, terceiro movimento, mas vou fazer o esforço. Primeiro movimento, então, nós olharmos a escola. E eu vou, para olhar a escola, trazer-lhes uma pequena historieta conhecida de todos, mas que vai nos ajudar a olhar isto um pouco. Houve uma vez um homem que, depois de viver quase 100 anos em estado de hibernação, acordou. E, ao ser acordado, ele ficou completamente perturbado por tantas coisas insólitas que ele não conhecia: os carros, os aviões, os arranha-céus, o telefone, a televisão, os supermercados, os computadores. Caminhava atordoado pelas ruas, sem encontrar referência alguma para a sua vida, sentindo-se um desgalhado na árvore da vida. Quando viu um cartaz que dizia: escola. Entrou e ali, por fim, pôde se reencontrar com o seu tempo. Praticamente tudo continuava igual. Os mesmos conteúdos, a mesma pedagogia, a mesma organização, com salas, com estrado de escrivaninha do professor, lousas e carteiras enfileiradas para impedir a comunicação entre os alunos e fomentar a aprendizagem centrada na memorização e no individualismo. Bom, eu não vou perguntar se vocês concordam ou discordam. Há aqueles que hão de concordar, há outros dizer que isso aí já era, que agora a escola está modificada. Todavia, eu acho que nós temos 2 perguntas. A escola mudou ou foi mudada? Eu me permito recordar a alguns um conhecimento lá da educação fundamental: voz ativa e voz passiva. A escola mudou ou a escola foi mudada? Provavelmente todos hão de concordar que a escola foi mudada. Ela não mudou. E eu vou comparar 2 escolas de apenas 10 anos de diferença. Portanto, todos se localizem numa escola de 2004 e comparem com a escola de 2014. Essas diferenças que nós vamos ver. E justamente há 10 anos a escola ainda era um centro irradiador do conhecimento. Hoje ela é assolada pela informação. Primeiro, a escola disseminava o conhecimento. Agora a escola recebe o conhecimento. Não se pergunta mais para o professor o que é isso, o que é aquilo. Hoje, os alunos que trazem o conhecimento e outras coisas mais. Dentro disso, quero olhar rapidamente algumas modificações que não tinha na escola de 10 anos e que tem agora. A tecnodependência, onde
nós nos tornamos reféns de um PowerPoint, ou de um data show, ou até de um telefone celular. Há 10 anos isso não tinha. A hiperconectividade que nos faz cada vez mais cidadãos públicos e invadidos em nossa privacidade. Aí Orkut, Facebook, Twitter, Second Life, etc. Isso altera, inclusive, as relações amorosas. Outra característica, o fim do efêmero. Desapareceram os rascunhos, nós só temos o último texto, e inclusive aquelas páginas comentadas, nós não temos mais, porque isso também desapareceu. Uma outra característica, que há 2 extremos, ou um não engajamento crítico, ou uma dependência. Lamentavelmente, ainda encontramos pessoas, professores universitários, inclusive, que, e eu vou usar um verbo muito apropriado, que se gabam de não usar internet. E há outros, inclusive, que têm uma dependência disso. Hoje, na China, já existem mais de 400 clínicas para curar os dependentes de internet. E nós sabemos quanto nós corremos também esse risco. E por isso que eu digo, in médio virtus, no meio há virtude. Outra, a brecha cada vez maior que se estabelece entre os que têm acesso ao conhecimento e os marginalizados. Temos que terminar com o movimento dos sem arrobas. Hoje, tu não teres um arroba está fora. Quem não tem endereço está fora. Então isso nós temos que terminar. Bauman diz que a diferença que tem entre ricos e pobres, países ou pessoas, é o acesso ao conhecimento. Os cada vez mais tênues limites entre o humano e o não humano. Hoje, muitas vezes, nós não sabemos se quem fez isto é um robô ou é uma pessoa. A maioria das mensagens que nós recebemos são feitas por robôs. E uma das coisas que me causa surpresa quando eu leio dissertações ou tese, há uma injustiça que se comete nos agradecimentos. Tem lá, agradeço a Deus, agradeço ao namorado, ao marido, agradeço... Ninguém agradece aos robôs do Google, que são eles que fazem mais hoje nos nossos trabalhos. A aceleração cada vez maior da chegada na adolescência. De novo, isso não tínhamos há 10 anos atrás. A cada vez maior aceleração. Hoje, não é mais aos 15 anos o primeiro salto alto, não é mais aos 15 anos uma série de coisas que são antecipadas. Esses dias um jornal anunciava camisinhas para meninos de 12 anos. Camisinhas para os seus pintinhos, dizia a matéria. Muito provavelmente ninguém de nós aos 12 anos pensava em anticoncepcionais, que está presente hoje nas discussões entre, quase que diria, crianças na escola. A presença cada vez maior na escola da apocrifia, ou seja, propriedade ou característica ou condição daquilo que é apócrifo, aquilo que não se é dono. Hoje, o que mais funciona é o Ctrl+C e o Ctrl+V. E nós lembramos como eram há 10 anos atrás ou antes as pesquisas escolares. E, por fim, a presença cada vez maior da droga. Há 10 anos, ninguém de nós, e portanto ninguém na escola, sabia o que era crack. Hoje, o crack já tem coisas até pior, como o crocodilo, outra droga nefasta. Então essa era a escola, essa é a escola que mudou. E para essa escola, eu queria olhar uma outra migração que ela tem que fazer, das certezas à incerteza. Se nós olharmos as diferentes rupturas paradigmáticas, e eu estou usando Thomas Kuhn, tantas vezes citado
pelo professor Maffezoli na noite de segunda-feira, se nós olharmos, por exemplo, no século XVI, a passagem do geocentrismo para o heliocentrismo, no 18, o flogisto para a combustão, e no 19, essa revolução que lamentavelmente parece que ainda não aconteceu, a passagem do criacionismo ao evolucionismo, porque muitos ainda estão ensinando nas escolas o criacionismo. E, a propósito, existe um manifesto da Sociedade Brasileira de Genética, que escreveu há 2 anos atrás, que tem ainda uma grande atualidade e vale a pena ser visto. E, por fim, a Revolução Freudiana, onde nós passamos do consciente e também temos o inconsciente, e essa revolução do século XXI, que eu quero mostrar rapidamente, das disciplinas à indisciplina. Eu queria pedir que olhassem nesse quadro 2 coisas. Primeiro, nós temos aqui a disciplinarização. No século XVI, o nascimento da física moderna. No século XVIII, a química. No XIX, a biologia. No XX, as ciências a psiquiatria, a psicanálise, a psicologia, e essa disciplina aqui. A segunda coisa importante desse quadro é comparar que nas 3 primeiras revoluções eu estou usando seta simples, e nas 2 últimas eu uso dupla seta. Assim como Freud, quando cria o inconsciente, não termina com o consciente, e lá as outras 3 terminaram, aqui também eu não estou terminando com as disciplinas, mas estou propondo a indisciplina. Em cima disso, um breve convite para que nós olhemos o nosso século XX. Todos nós, aqui nessa sala, todos nós, nos diferentes postos do interior do Rio Grande do Sul, somos homens e mulheres do século passado. Nós somos do século passado. Eu queria olhar o século XX em 2 momentos, o começo do século XX e o fim do século XX. O nosso século XX começou talvez com o período mais fantástico na história das ciências. Eu antes faria uma nota de rodapé, dizendo que essas coisas só valem para o Ocidente, até porque no Oriente não houve revoluções científicas, isso daria aso a uma boa discussão, mas dentro, para nós, o século XX foi marcado pelas o começo de 1895 a 1905, a descoberta da radioatividade, a descoberta da eletricidade, a descoberta da eletricidade natural, a descoberta do raio-x, Freud publica o livro dos sonhos, quer dizer, foi o século marcado pelas grandes descobertas da ciência. Um químico diz, Marcelin Pierre Berthelot, que foi o presidente da Sociedade Brasileira de Ciências da França, foi presidente do Senado, inclusive. Ele diz: a ciência possui doravante a única força moral capaz de fundamentar a dignidade humana. A ciência domina tudo, ela presta serviços definitivos. O triunfo universal da ciência vai garantir ao homem o máximo de felicidade. Em síntese, tudo tem origem no conhecimento da verdade e dos métodos científicos pelos quais ele é propagado, a política, a arte, a vida moral dos homens, assim como a sua indústria e a sua vida prática. Nada maior que dizer que a marca da virada do 19 para o 20 era a certeza. Um outro químico olha a virada do 20 para o 21. Ilia Prigogine, Prêmio Nobel de Química em 77, nasceu na Rússia, morreu na Bélgica. Ele tem uma síntese de como é que foi a virada do 20 para o 21. Só tenho uma certeza, as minhas incertezas. E talvez, ante a incapacidade da ciência, a virada do 20 para o 21 é marcada pela incerteza. E nós poderíamos resumir as 2 grandes viradas, a certeza
e a incerteza. Lamentavelmente, nós, talvez na escola, ainda estejamos marcados pela incerteza. Eu me permito comentar uma pequena anedota muito particular, pessoal. Uma vez, uma das minhas filhas chegou em casa e disse: pai, nós aprendemos hoje o nome das caravelas de Cabral. E eu digo: quais são? Santa Maria, Pinta e Ninha. Eu disse: não, essas são do Colombo. Ela disse: não, são do Cabral. Por quê? A professora disse que são do Cabral. Quando nós olhamos a enciclopédia, para orgulho dos conhecimentos de história do seu pai, lá estavam que era do Colombo. O que ela disse? A enciclopédia está errada, porque a professora disse que são do Cabral. Quer dizer, esta era, ou talvez é, a marca da escola. Tomara que eu possa falar que isso é passado, mas eu aceito que essa incerteza ainda pouco predomina na escola, e nós ainda temos a marca da síndrome da obediência e da aceitação. Então, olhando como conclusão, a ciência é também uma aventura que cresce nos seus próprios erros, e isso muitas vezes nós esquecemos. E por fim, eu vou à última parte, a sala de aula hoje como, e a proposta é que essa sala de aula seja indisciplinar. E queria mostrar um pouco desse indisciplinar, e olhando uma situação que o nosso fazer educação não se consubstancia numa ilha da fantasia. Nós temos outras realidades. Eu vou mostrar 6 situações em que nós olhamos um mesmo problema. O educador considera que é impossível oferecer uma educação de qualidade a meninos cujos pais não têm trabalho, moradia adequada e sofrem de carências alimentares. Portanto, propõe a começar a resolver a questão do emprego, da moradia e da saúde. E eu acho que todos nós concordamos com essa postura. Porém, o esperto em emprego diz que precisa começar pelas ações educativas, pois novos modelos laborais requerem uma formação de uma capacitação tal que sem educação não pode haver emprego. E ainda afirma que se requer boas condições sanitárias da população para que se possa trabalhar adequadamente. Muito provavelmente, todos concordamos com essa segunda postura, porém, o terceiro, o perito em segurança, afirma que precisa começar pela educação, emprego e erradicação da pobreza, pois está comprovado estatisticamente, e isto é decisivo, que quanto maior o nível educativo, menor é o uso de violência, e quanto maior a equidade social, menor a taxa em geral. Então, nós também vamos concordar com esse aqui. Agora vem um quarto e diz o seguinte: o perito em questões ambientais remete o início de suas ações à segurança, à educação, à saúde e ao emprego. E, portanto, temos aí uma quarta situação, e vem o experto em saúde e afirma que não há sistema de saúde sustentável sem pleno emprego, pois o sistema público não pode satisfatoriamente atender a toda a população, sem educação suficiente, base da prevenção e sem condições ambientais e educacionais adequadas. E o perito em habitações afirma que sem emprego e sem educação, toda a política de moradia não passa de mero assistencialismo. Se nós estivéssemos diante dessa situação, com esses 6 peritos, qual seria a melhor solução? Muito provavelmente, a melhor solução seria colocar todo mundo junto. E é isso que a gente pensa, essa analogia em relação às disciplinas. Por que cada uma separada e não todas elas mais juntas? E isto é a proposta que se tem, e
ali eu coloquei novo ensino médio, não é tão novo assim, a área de linguagens e códigos e suas tecnologias, a área da ciência da natureza, matemática e suas tecnologias, e a área das ciências humanas e suas tecnologias. Ou seja, quanto nós podemos terminar, diminuir essas diferenças. E aí, eu não vou falar sobre isso, mas imagine um crescendo na acepção musical, de nós irmos do disciplinar, que estou chamando de cartesiano, até o indisciplinar, que eu estou chamando aqui de feyeraberiano, ou em homenagem a Paul Feyerabend e seu livro Contra o Método, ou, se quiserem mais, a toda essa tentativa de ir contra um método e possibilitar tudo. E aí eu olharia a seguinte situação. Primeiro, a origem da disciplinarização. E nós vimos, quando eu mostrei as diferentes revoluções, e ali começa justamente a disciplinarização. E depois, uma discussão que poderia nos levar a agradáveis conversações, especialista versus generalista. E eu acho que na escola acontece uma coisa muito natural, onde se mostra a exigência não do generalista, mas sim do especialista. Segunda de manhã, professor, o senhor viu? E aí o professor perguntou o quê? Aquele problema que apresentaram na televisão ontem de noite. Vi sim, mas isto é química, eu sou físico. E aí tu procura o cara de química, ele disse, realmente é um problema de química muito importante, só que é química orgânica, eu sou inorgânico. Aí tu procura o cara de química orgânica, e ele disse, olha, realmente isso é um problema muito interessante, só que isso é de compostos cíclicos, eu trabalho com alicíclicos. Aí tu procura o cara do compostos cíclicos, e ele diz, olha, realmente é interessante, só que isso é anéis hexagonais, eu trabalho com anéis pentagonais. Ou seja, cada um entende a cacaca da cacaquinha, e cada um quer ficar... Cada um quer ficar confinado na sua área. Mas se vocês não acreditam que isso possa ser desmanchado, eu vou trazer um exemplo apenas, fora da sala de aula, fora da escola, fora da educação. Vou ao médico. Doutor, eu tenho um problema. Aliás, para ir ao médico, a primeira coisa que nós precisamos saber é que doença nós temos, para então procurar o médico. E de preferência vamos lá no Lattes do médico e ver se ele publicou artigos em 2014. Se foi em Qualizar, porque ele publicou um artigo em 2014, mas em Qualicer, esse não é bom. E escolhemos o médico. Doutor, eu estou com um problema aqui no ouvido. E o médico me examina. Depois de um certo tempo, eu vou lhe pedir alguns exames. E aí nos pede exames de imagens e outros que tais. Levamos os exames lá e o médico chega a uma sábia conclusão. Tens um problema no ouvido direito. Vou te recomendar um colega meu, porque eu sou especialista em ouvido esquerdo. Então, nós temos cada vez mais de transgredir fronteiras. E transgredir fronteiras lembra-nos uma postura transdisciplinar. E transdisciplinar, nós vamos um pouco além, este é o esforço de olhar o indisciplinar. Eu vou trazer 3 significados para o indisciplinar. O primeiro do indisciplinar significa a direção de incluir-se dentro da própria disciplina, meter-se dentro das outras disciplinas. Eu tenho uma disciplina e vou me meter dentro das outras. A segunda é o contrário, em vez de meter-se dentro das outras, trazer a outra disciplina para nós, trazer os conhecimentos das outras disciplinas para nós. E por fim, o terceiro mais radical de todos, é a negação da disciplina, é não aceitar a existência da disciplina. Esse talvez é mais difícil, mas se nós recordarmos
A etimologia, e mais uma vez eu lembro o Mafessoli, o quanto ele nos chamou a atenção na noite de segunda-feira para as etimologias, a etimologia de disciplina. Disciplina é o relho, o chicote, o azougue que se usa para ser comportado. As ordens religiosas tinham, eu estou usando o tempo no passado, porque parece que até elas já abandonaram a disciplina, e de se açoitar, de se flagelar. Os islâmicos ainda usam na festa do Cordeiro, a gente vê na televisão, eles se açoitando. Aqui nós estamos terminando com as disciplinas. A disciplina, se vocês se convencerem, ela na realidade não existe. Ela é uma criação de alguma coisa muito, muito artificial. Uma vez se perguntou para um astronauta qual era a impressão que ele teve da Terra lá em cima. Ele disse: a minha grande impressão foi fantástica. Não existe um país pintado de vermelho, outro de azul, outro de amarelo, mas tudo é igual, não há fronteiras. Claro que ele certamente não olhou 3 dolorosas fronteiras que existem ainda, aquela fronteira dos Estados Unidos e México, aquela fronteira de Marrocos e Espanha, e a mais triste, mais dolorosa de todas, essas fronteiras que Israel está construindo no território palestino. Mas essas fronteiras não